Fala, galera! Fala, galera, beleza? Tudo certo? Estamos aqui mais uma aula para nossa jornada em História Geral. Estou dando arrumado aqui, dando um tapa na juba aqui, né? Para nossa jornada em História Geral. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, seja à distância, seja de pertinho, né? O importante é estar aqui servindo vocês, sendo útil para vocês nessa fase surreal, né, que nós estamos vivendo. Beleza? Vamos partir então para a continuação daquilo que nós estamos vendo. A aula de hoje tem um tema. A aula de hoje se chama Europa no século XIX. É isso? Então, nós estamos na Europa no século XIX. Nós vimos aí, analisamos, né, a França no século XIX. E agora nós estamos aqui, ó, na Europa no século XIX, que na verdade é o restante, né, do continente europeu. Você viu a França especificamente, porque a França é um caso à parte, né? Os franceses viveram duas experiências republicanas, dois impérios, duas revoluções, né? Então não dá para colocar a França num tema junto com o restante. Por isso que a gente colocou França no século XIX e Europa como um todo no século XIX, certo? E aí a gente não pode esquecer que na Europa no século XIX está vivendo, na verdade, os desdobramentos, né, da Revolução Industrial, certo? Com um movimento operário muito forte e muito intenso naquele continente, beleza? E o movimento operário na verdade, é a tradução daquela ação por parte da classe trabalhadora no sentido de buscar fazer valer os seus interesses, certo? Em razão da exploração pela qual a classe trabalhadora passa desde o início da Revolução Industrial, certo? Então, a classe operária buscará melhores condições de vida, né, para a sua própria classe, a partir de um amplo processo de questionamento, né, a partir de uma ampla proposta de mudança social, que visava, com certeza, reduzir as desigualdades provocadas pelo desenvolvimento do capitalismo e a Revolução Industrial. É claro que essa é uma visão do proletário, é uma visão da classe trabalhadora, correto? Então, eles vão se manifestar e vão buscar fazer valer os seus interesses, beleza? Um dos movimentos mais importantes ali, né, um dos acontecimentos mais importantes do movimento operário foi o movimento cartista. Anota aí no seu caderno. O movimento cartista, ele tem esse nome justamente pelo fato dele defender, né, por meio de cartas ao povo, a maior participação da classe trabalhadora nas decisões. Então, o movimento cartista defendia uma ampliação dos direitos dos trabalhadores naturalmente, a partir de uma ampliação da participação dos trabalhadores, de representantes dos trabalhadores nas decisões políticas. Um dos exemplos do movimento cartista era a ampliação dos direitos dos trabalhadores a partir de uma ação parlamentar. Tá? Então, a ideia dos caras era o seguinte: nós precisamos ter representantes no Congresso, porque se nós precisamos de leis que defendem a classe trabalhadora, nós precisamos de representantes na casa onde são criadas as leis, que é a casa legislativa. Então, a ideia é essa, de ampliação da participação e ampliação das leis em defesa da classe trabalhadora a partir de um crescimento da representação política dos trabalhadores dentro das casas legislativas, no caso, dentro do parlamento. Isso é muito comum na Inglaterra, movimento cartista, movimento britânico, tá? Beleza? O outro movimento, galera, é o movimento ludista. O movimento ludista defende, é um movimento bem mais, digamos assim, é um movimento bem mais infantil, né? Não é tão maduro quanto o movimento cartista, mas o movimento ludista defende o seguinte, que a classe trabalhadora está na situação de exploração que ela está em virtude das máquinas. A responsável pela situação de miséria da classe trabalhadora é a máquina. Então, o movimento ludista defende a quebra das máquinas, a destruição das máquinas, para que os trabalhadores pudessem recuperar a sua melhor condição, ou recuperar a sua condição
de exploração, tá? Deixar sua condição de exploração e deixar sua condição de miséria, porque, segundo o movimento ludista, a miséria dos trabalhadores tem suas raízes com o advento da maquinofatura. Tá? Esses são os dois movimentos do movimento operário. Aí também, nós não podemos esquecer das vertentes socialistas, né? As vertentes, que você vai ver com o professor de sociologia com mais detalhes, mas eu trago aqui para você em história, para você entender o contexto, né? O socialismo, a ideia do socialismo, na verdade, são socialismos, né? São várias visões que enxergam uma necessidade de redução das desigualdades sociais. E um dos exemplos clássicos é o Saint-Simon, que dentro do socialismo, que nós chamamos de socialismo utópico, que, na verdade, essa vertente socialista utópica ela foi criada pelos marxistas, certo? Porque os socialistas utópicos não defendiam uma sociedade sem classes, uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna, mas eles não ofereciam um caminho para se chegar a essa sociedade. Então, os marxistas chamaram esse tipo de socialismo utópico. Um dos caras mais famosos dentro do socialismo utópico é o Saint-Simon, que defendia o fim das classes parasitas e opressoras e exploradoras. Ele destacava, entre outras classes, a classe da nobreza, ele defendia o fim da igreja, né? As classes, o clero, né? Ele era também contrário a essas classes, porque eles consideravam classes parasitas, ociosas e que não geravam riqueza. Entende? O Charles Fourier defendeu a criação das chamadas casas falancérios, que seriam comunidades agroindustriais. Então, a sociedade viveria mais ou menos assim. Pessoas responsáveis pelo campo, pessoas responsáveis pela indústria, e essas comunidades agroindustriais produziam para o bem geral de determinado povo. Tá? A ideia das comunidades agroindustriais, onde você desempenhava suas funções ou no campo ou na cidade, e é claro que toda a riqueza gerada seria, de certa forma, distribuída. Agora, como a propriedade privada passaria a ser pública, eles não oferecem o caminho, por isso eles são chamados, o Charles Fourier é chamado de socialista utópico. Beleza, meus amores? O último é o Robert Owen. Esse cara, ele era um defensor de uma melhora nas condições de vida da classe trabalhadora através de uma redução da jornada de trabalho e o aumento dos salários por parte da classe trabalhadora. Rafa, isso é fácil, né? O caminho para isso é só a boa vontade dos patrões, né? E leis que possam permitir que as jornadas de trabalho sejam menores e que os salários sejam mais justos, certo? Exatamente. O que faz de Fourier um utópico, o que faz do Robert Owen um utópico, bebês, é o fato dele ser um capitalista, dele ser um dono de fábrica, ele é um grande industrial. E por que ele é utópico? Porque dificilmente todos os donos de fábricas teriam a mesma ideia do que ele, a mesma ideia que ele, de promover a redução da jornada de trabalho e o aumento dos salários da classe trabalhadora, porque naquela época a perspectiva das pessoas era que se você aumenta o salário do trabalhador, você reduz os lucros da burguesia, entendeu? E essa era a visão, por isso ele era visto como, o exemplo dele era visto como um exemplo utópico pelo fato de poucos donos de fábricas estarem dispostos a seguir o seu exemplo. Beleza? Aí é o socialismo científico que nós vamos falar. É claro que eu não vou entrar em detalhes, como eu falei para vocês, né? Quem faz isso é o professor de sociologia. No século XIX, o socialismo científico ofereceu um caminho para se chegar a uma sociedade sem classe, uma sociedade sem desigualdade. Tá? Ele foi criado por Karl Marx e Friedrich Engels, né? E esse socialismo científico se estrutura aí basicamente em alguns pilares, né? Como o próprio materialismo histórico, segundo a visão marxista científica, né? Segundo a visão do marxismo. Deixa eu colocar aqui para vocês que é melhor. Tá? Segundo a visão do marxismo, segundo o pensamento marxista, a sociedade vai sempre ser regida pela classe social hegemônica, aquela que é detentora dos bens materiais.
É o que a gente chama de materialismo histórico, dialético, né? Que é a ideia de que as forças dominantes são dominantes pelo fato de serem donas do capital, dona da força do capital, tá? As mais ricas, né? Outro elemento do marxismo também, né? Sempre lembrando que nós estamos nos atendo aqui a uma superficialidade das ideias de Marx, tá? E de Engels, beleza? A luta de classe é um fenômeno histórico. Segundo os caras, a luta de classe era o motor da história, né? Segundo eles, as classes sociais, historicamente, elas estão sempre em confronto, né? Então, se elas estão sempre em confronto, quais são os exemplos dessa histórica luta de classe? Olha, lá na Idade Média, por exemplo, o senhor feudal explorava o servo, né? Na Idade Moderna, a nobreza explorou a burguesia, e na Idade Contemporânea, a burguesia sai da sua condição de classe social explorada e passa a sua condição de classe social exploradora, né? Explorando o proletariado, beleza? Essa é a luta de classe, tá? A mais-valia é a exploração da classe trabalhadora por meio da burguesia. Quanto mais o trabalhador trabalha e gera riqueza, menos ele vai ganhar pela riqueza gerada. Ele fica com uma ínfima parte da riqueza que ele gera. Então, na visão de Karl Marx e de Engels, na visão do marxismo, na visão do socialismo científico, né, o trabalhador gera uma riqueza e fica com uma parcela pequena dessa riqueza. Então, essa exploração é que ele chama de mais-valia, a exploração da mão de obra e o enriquecimento constante da burguesia e, consequentemente, o empobrecimento constante do proletariado. A mais-valia é um fenômeno histórico, é também um fenômeno histórico identificado aí pelo Marx e pelo Engels. E, segundo eles, diante desse cenário catastrófico, né, é preciso fazer uma revolução socialista a partir da tomada de poder por parte do trabalhador, por parte do proletariado. Então, o proletariado iniciaria uma revolução, tomaria o poder e se apropriaria dos meios de produção, seja no campo, seja na cidade, e uma vez no poder, o proletariado instalaria a ditadura do proletariado. Tá? Uma vez instalada a ditadura do proletariado, o Estado proletário, o Estado ditatorial proletário, iniciará um processo de distribuição da riqueza. Na visão marxista, esse processo se chama socialismo ou socialização. Tá? E o caminho que se segue, na verdade, o objetivo do marxismo é chegar ao ápice, né, desse processo de socialização, que seria o comunismo. Seria um momento em que o Estado deixaria de existir e as desigualdades junto subiriam com o Estado. Tá? E a sociedade viveria aí numa espécie de autogestão social, tá? Sem a presença de um Estado regulador, sem a presença do Estado para interferir nas relações sociais. Beleza? Esse é o marxismo que você vai ver mais, né, na prova de sociologia do que propriamente numa prova de história. Tudo bem, galera? Mas é claro que eu tenho que lembrar que essas ideias surgiram ali no século XIX, no meio dessa história que eu estou contando para vocês. Beleza, meus amores? Vamos ao anarquismo. O anarquismo ele é bem solidário em relação ao socialismo, no sentido de defender a classe trabalhadora, só que ele faz, é claro, uma crítica muito mais contundente ao capitalismo e tal, né? E defende a classe trabalhadora, defende o fim das classes sociais, defende a redução das desigualdades, mas os anarquistas são diferentes dos socialistas marxistas pelo fato deles defenderem a supressão imediata do Estado. Para eles, ter Estado é ter uma hierarquia. E se tem uma hierarquia, tem uma desigualdade. Entendeu? Se os marxistas defendiam a existência de um Estado socializador, os anarquistas defendiam o fim do Estado imediato e um avanço em direção à consolidação de uma sociedade autogestora sem a presença do Estado. Tá? O Estado por si só seria uma hierarquia e o Estado por si só representaria, sim, uma desigualdade. Tá? Pensadores, defensores do anarquismo, entre os nomes mais importantes estão Bakunin e Joseph Proudhon. Tá? São defensores do pensamento anarquista. Tudo bem, gente? Das coisas novas, nós não podemos esquecer do papel e do posicionamento da Igreja Católica em relação a tudo que estava acontecendo. Né? Havia uma diferença, uma rixa entre a burguesia e o proletariado, e a burguesia e o proletariado viram a Igreja se posicionar. E qual foi o posicionamento da Igreja Católica? O Papa Leão XIII, ele vai redigir
uma encíclica. Ô, Rafa, o que é uma encíclica? Galera, uma encíclica é uma determinação da igreja, tá? Uma encíclica é uma ordem da igreja. Uma recomendação da igreja, né? Chamada, essa no caso, encíclica Rerum Novarum, sabe o que significa esta frase, né? Ou essas duas palavras, a novidade, né? Rerum, as coisas novas, tá? Rerum Novarum, coisa nova, novidade. E o Papa Leão XIII, então, vai negar o socialismo. Então, tem a partir do Papa Leão XIII do século XIX, a igreja se posiciona claramente contrária ao socialismo, ao pensamento socialista, porque a própria religião era criticada pelos socialistas, principalmente por Marx, né? A religião, segundo Marx, era o ópio do povo e tal. Então, os cristãos, é nesse momento que você tem um distanciamento ideológico entre cristãos e socialistas, né? A igreja nega o socialismo e o Marx, lá do seu lado dele, também critica o Estado cristão. Beleza? Pela encíclica Rerum Novarum, isso fica evidente, um distanciamento entre o socialismo, entre aquele que é ligado ao socialismo e aquele que é ligado ao cristianismo, né? Principalmente porque o Papa é cristão. Tá? Beleza? Ele faz um pedido aos patrões, aqueles patrões que continuam cristãos, de que os patrões sejam mais justos com os seus trabalhadores, com os seus funcionários, pagando-lhes melhores salários, reduzindo suas jornadas de trabalho, retirando as crianças das escolas, pagando melhor as mulheres, enfim, melhorando a condição de vida da classe trabalhadora. Esse é o pedido da igreja aos patrões. Beleza? E delícia, né, gente? Enfim, vou tomar uma água no meu copo do Chico Bento, porque nós estamos em época de festa junina. E eu vou tomar uma aguinha. Beleza. Vamos para as internacionais? Treta, hein? Por quê? Porque nessas internacionais são encontros, né? Desses defensores aí do socialismo e tal, com o objetivo de expandir o ideal socialista para o mundo. Mas na primeira operária, internacional operária, é tipo, coloca aí no seu caderno, é tipo um congresso. É tipo um congresso, tá? Um congresso onde todos os defensores da classe trabalhadora, que estão, claro, engajados na defesa da classe trabalhadora, eles vão se reunir. E nessa primeira internacional tem um encontro, né, entre anarquistas e socialistas, e ali é que fica evidente aquele distanciamento que eu falei para vocês. Ficou ali perceptível que anarquistas e socialistas não falavam a mesma língua quando a questão era o Estado ou o papel do Estado. Os socialistas achavam o Estado importante e predominante, o papel do Estado fundamental no processo de tomada de poder, socialização das riquezas e tal, né? Enquanto os anarquistas defendiam a supressão imediata do Estado. Tá? Então, ali no primeiro encontro dessas pessoas, fica evidente um certo distanciamento entre os anarquistas e os socialistas. Fica evidente que os anarquistas são muito mais radicais, né? Defendendo o fim, a supressão do Estado de maneira mais contundente do que os socialistas, que acreditavam na importância da existência do Estado para iniciar um processo de redução das desigualdades através da distribuição da riqueza. A segunda internacional operária já tem, né, mais ou menos um caminho a ser traçado. Vê que a segunda internacional já vai seguir ali mais ou menos a linha marxista, ou seja, os anarquistas ficaram meio de fora, tá? Assim, tipo assim, a segunda internacional, na verdade, dessa guerra entre anarquistas e socialistas, fica evidente um certo triunfo socialista. Por quê? Porque os caras já vão adotar mais ou menos ali uma espécie de cumprimento da chamada democracia social ou social-democracia marxista alemã, tá? Então, fica evidente uma força maior ali dos socialistas da Segunda Internacional Operária. E aí a Terceira Internacional Operária, que já era chamada de Terceira Internacional Comunista, porque ela era inspirada no marxismo, né? Essa sim, já isso ela aconteceu em 1919, e já era evidente que o comunismo era uma verdade, uma realidade, né? O socialismo era uma realidade na Europa, em virtude de ter acontecido 2 anos antes da Internacional, em 1917, a Revolução Russa,
que derrubou o czarismo e implantou o socialismo russo, né? O socialismo soviético, não é? Então, no contexto da Revolução Russa, essa terceira operária mostra aí estratégias de expandir o que aconteceu na União Soviética para o restante do mundo. Beleza? Dinheiro da União Soviética será distribuído por lugares como o Brasil, por exemplo, né? Movimentos de esquerda serão financiados pela União Soviética, no sentido de expandir o ideal comunista pelo mundo, ok? Lembra isso também, né? Isso vai ficar mais evidente na Guerra Fria também. Tudo bem? Bom, quanto à ciência, no século XIX, não dá para negar a importância do racionalismo científico defendido pelo pensador francês Auguste Comte. Né? Ele vai valorizar a ideia do pensamento e do conhecimento científico através de uma linha de pensamento que interfere diretamente em vários lugares do mundo. A ideia de pensar que os fenômenos naturais eles possuem leis, né? Os fenômenos sociais têm suas leis e é preciso que a sociedade se organize, que é preciso que a sociedade valorize a ciência, é preciso que a sociedade valorize formas de governo mais modernas, tá? Para que a humanidade alcance aquilo que ela sempre procurou, que é o progresso. Tá? Um exemplo de influência positivista é a própria bandeira do Brasil, né? Onde ela está escrita ali, ordem e progresso. Né? A ideia de valorização do conhecimento científico, valorização da razão, valorização de uma forma moderna de governo que é, por exemplo, a democracia, governos fortes, centralizados, muito bem organizados, resultarão, naturalmente, em crescimento econômico e desenvolvimento social. Tudo bem? E no campo da ciência também nós não podemos esquecer desse rapaz, Charles Darwin. Charles Darwin ele vai vai se destacar através da chamada da teoria da seleção natural das espécies, né? Ele é um cara que percebe que as espécies, né? Umas vão nascer, outras vão sumir, e haverá uma seleção natural onde as espécies mais aptas tendem a sobreviver no meio, tá? E ele vai e as suas ideias meio que serão aplicadas no campo social, mostrando assim que civilizações mais adaptadas tendem a se sobrepor às civilizações menos aptas, entende? E isso acaba estimulando, entre outras coisas, o individualismo, a competição entre as pessoas, entre as sociedades, e isso acaba embasando, por exemplo, a ação de grandes nações que vão exercer o seu controle, o seu domínio sobre outras nações mais fracas, mais sensíveis, mais fragilizadas. Exemplo dessa seleção natural, desse darwinismo social, é a influência da Europa sobre o continente africano ou também o continente asiático. Tá? Então, esse é o chamado darwinismo social, que seria o quê? A ação dessas nações, dessas civilizações mais desenvolvidas economicamente, sobre as civilizações menos desenvolvidas economicamente, no sentido de dominá-las e exercer sobre elas o imperialismo sob a égide da civilidade e do fato de serem civilizações mais avançadas, quererem levar para esses continentes menos avançados, do ponto de vista econômico, a civilização e o progresso. Beleza? Bem, aí, gente, a gente entra em dois casos importantes. O que seriam esses dois casos importantes? As unificações da Itália e da Alemanha. Aí é bem simplesinho esse assunto, né? A Itália era um país fragmentado, bem fragmentado. Tipo assim, imagina aquela bota, sabe, que é a Itália. E essa fragmentação dificultava o desenvolvimento, porque como a Itália era dividida em 8 estados, cada estado desse tinha sua peculiaridade econômica, e alguns deles eram rurais, atrasados e tal. Basicamente, eles eram submetidos, inclusive, a domínios de outras nações. Por exemplo, o norte, ele tinha a região norte da Itália era dominada pela Áustria, certo?
Uma outra parte da Itália, que era chamado de estados pontifícios, eram dominados pela igreja, tipo, pelo pontífice, pelo papa. Tá? E tinha estados como o sul, que tinham o rei, né? Que eram subordinados ao rei Ferdinando I. Tá? Então, você tem aí uma nação fragmentada, porque todo mundo pertence à Itália, só que a Itália está dividida. É como se o Brasil, né? Nós somos o Brasil, não somos? Nós somos em 27 estados, não somos? Imagina se cada estado fosse independente, um reino independente, falamos a mesma língua, temos os mesmos hábitos, temos as mesmas tradições, mas, né? Somos independentes. Qual que é a ideia? A ideia é que haja uma união desses estados. É claro que no Brasil nós já estamos unidos, por isso nós somos uma nação. Né? A Itália não era. Entendeu? Então, o que aconteceu? Um processo de unificação a partir de um sentimento nacionalista vai unir a Itália, que de 8 estados vai passar a ser apenas um estado unificado. Quem começa esse processo todo é um cara chamado Giuseppe Mazzini, ele é de um movimento chamado Jovem Itália, que defende a unificação da Itália e a criação de um regime republicano e democrático, ou seja, um regime que defenda o interesse da população através de um regime republicano, né? Através de um amplo processo democrático, onde todos os cidadãos italianos participariam do processo de decisão. Tá? Esse Giuseppe Mazzini ele tem ligação com os carbonários. Carbonário é como eram chamados os carvoeiros, que eram defensores também. Os carbonários é um movimento liderado por carvoeiros italianos que defendia o fim dessa Itália dividida e defendia a unificação da Itália pelo bem, pelo progresso da nação. Por outro lado, havia também o Conde de Cavour, um outro nome importante. Então, você vai anotando, defensores da unificação, Giuseppe Mazzini, tá? E o Conde de Cavour, certo? Beleza? Esses caras, eles eram, como eu falei, defensores da unificação da Itália. E o Cavour, esse cara é interessante porque ele faz parte de um movimento chamado Risorgimento, que seria um movimento inspirado no passado italiano, do Renascimento e tal, de que a Itália precisava renascer e esse renascimento necessitava fazer com que a Itália passasse por um processo unificador. Tá? Então, o Risorgimento é um movimento que pregava a unificação da Itália a partir de um processo necessário, violento de guerras para empreender essa unificação. Certo? Bem, o Cavour foi um cara muito importante nesse processo, por quê? Porque ele era um cara que dominava dois reinos no norte da Itália, que eram os reinos de Piemont e Sardenha. O cara desenvolveu esses dois reinos que ficavam no norte da Itália, modernizou, industrializou, e falou assim, olha, eu sou um exemplo de sucesso, viu, galera? Partiu fazer a mesma coisa que eu, partiu região sul, partiu estados pontifícios, né? Então, ele vai modernizar 2 estados do norte da Itália, industrializando, e isso vai despertar uma certa preocupação das nações que querem dominar a Itália, que não querem que a Itália se unifique, porque se ela se unificar, ela vai ficar muito poderosa. Tá? E aí, quem vai fazer isso, quem vai ser o grande interessado em impedir esse crescimento da Itália? O próprio Napoleão III, que na época governava a França. Lembra? O sobrinho do Napoleão, que nós estudamos na aula passada? O cara vai atacar a Áustria e vai tentar, de certa forma, né, frear esse ímpeto italiano aí. Lá na frente, Itália e França, inclusive, vão lutar na Primeira Guerra Mundial em lados opostos, né? Mas, nesse momento, a Itália inicia a sua guerra de independência e unificação a partir de um amplo projeto de libertação do domínio, principalmente das nações que exercem sobre ela um poder econômico muito grande. Nós vamos ter uma guerra da Itália contra a Áustria, como eu falei para você, ó. Lembra aqui, ó? Ó, olha lá. Nós vimos, ó os estados do norte, ó. Domínio austríaco, não é? E o que o reino de onde fica o reino de Piemont e Sardenha, ó, norte da Itália, não fica? Esse reino de Piemont e Sardenha se industrializou. E é claro que ela vai despertar a fúria dos austríacos, então eles vão entrar em guerra contra a Áustria. Tá? Essa guerra contra a Áustria resulta mais tarde
no Tratado de Zurique, e esse Tratado de Zurique vai garantir amplos poderes do Reino de Piemont e Sardenha sobre determinados territórios italianos. A Itália caminha para a sua unificação. Um dos exemplos clássicos dessa luta pela unificação seria Giuseppe Garibaldi, que ajuda no processo de unificação da Itália. Giuseppe Garibaldi, inclusive, ficou famoso porque lutou na unificação da Itália e já tinha lutado em uma guerra no sul do Brasil chamada Guerra de Farroupilha, que você não estudou ou já estudou, está estudando aí no seu curso de História do Brasil, tá? O Giuseppe Garibaldi, ele vai lutar nesses dois continentes, por isso ele ficou conhecido como herói dos dois mundos. Ele é o grande líder dessas guerras de unificação, que vão impondo aos estados uma unificação italiana, tá? Então, reinos vão ser incorporados em guerra, tá? Ou seja, desses 8 reinos, né, 2 reinos, o Piemont e Sardenha, vão ser reinos que se interessam pela unificação, mas alguns outros reinos não se interessam. Por exemplo, a igreja não se interessa pela unificação, porque se a Itália se unifica, a igreja perde seus estados. Está ligado? Entendeu? Então, reinos foram incorporados e assim nós temos a formação do Reino da Itália unificada depois de muitas guerras. Então, eu quero que você entenda que essa fragmentação italiana e esse processo de unificação teve resistência interna e teve resistência externa. A Áustria não queria que a Itália não se unificasse e alguns estados italianos também não queriam que essa unificação se procedesse. Resultado, a Itália se unificou, a igreja ficou super chateada, porque ela perde os seus estados que ela dominava, então a igreja não reconhece a unificação italiana. E a gente chama isso de questão romana. A igreja perde terras no processo de unificação e ela vai ficar muito ressentida, ela não vai reconhecer esse novo Estado italiano unificado. Isso só vai acontecer, tipo assim, a igreja só vai ficar boazinha com o Estado italiano, a igreja só vai ficar de bem com o Estado italiano em 1929, ou seja, 60 anos depois, tá? Porque as coisas acontecem na década de 1870, 60 anos depois, a Itália, o governo italiano de Benito Mussolini, assina um tratado com a Igreja Católica. Esse tratado é chamado Tratado de Latrão, em 1929, que resulta na criação do Estado do Vaticano. Então, a Igreja tem o seu Estado do Vaticano criado, que é uma espécie de acordo aí, né, com a Igreja Católica, que havia perdido os territórios durante o processo de unificação da Itália, 60 anos antes de 1929. Beleza? Assim, a Itália se unifica sob o regime monárquico, não republicano, mas constitucional e parlamentarista. Tipo assim, a Itália vira um modelo político muito parecido com o da... Isso, garoto! Inglaterra, muito bem. Beleza, meus amores? E aí nós chegamos na unificação da Alemanha. 7-1. Não, 7-1 não gosto de lembrar. Você lembra onde você estava no 7-1? Eu perdi a memória. 7-1. Eu escrevi 7-1 aqui, ó. Alemanha 7, Brasil 1. Ano 2014. Eu não vou nem falar onde eu estava. Bem, vamos lá. A unificação da Alemanha. Só um pouquinho. Aguinha. A unificação da Alemanha, meus amores, está ligada também a uma fragmentação. No caso da Alemanha, eram 38 estados, tá? E esses estados eram influenciados pela Prússia, que era um estado alemão internamente. Então, você tem 38 estados. Dentro da Alemanha, fragmentada, quem manda é a Prússia. Fora da Alemanha, quem manda é a Áustria. Tá? Então, você tem uma Alemanha fragmentada, um Estado alemão forte e um Estado não alemão forte que exerce influência interna na Alemanha. Quem está com a faca e o queijo na mão aí? O Estado alemão interno. Qual que é o Estado alemão interno? A Prússia. Tá? Então, a Prússia é um Estado alemão forte porque exerce influência interna. A Áustria não é um Estado alemão, mas exerce um forte poder sobre os estados alemães. Rafa, que tipo de poder é esse? É o controle imperial, imperialista, né? A Áustria exerce sobre essas nações, certo? Aí qual foi a ideia da Prússia? Criar uma liga, certo? Econômica
aduaneira entre os estados prussianos. Tipo assim, galera, ó, eu sei que eu sou mais forte aqui, mas a gente não pode deixar que a Áustria exerça influência aqui dentro. Então eu pensei, a gente se une numa liga aduaneira, tá? E exclui a Áustria dessa liga. O que é a liga aduaneira, Rafa? É uma liga que facilita as transações econômicas entre os estados. Entende? Ah, eu vou vender celular para você, você vende lápis para mim, eu não cobro imposto de você, você não cobra imposto de mim. Só que se a Áustria mandar um celular aqui para dentro, a gente coloca aí um imposto de 6.000%. Entendeu? Então, facilidade para transações econômicas internas e dificuldade para transações econômicas externas. O nome disso é Zollverein. Tá aí, ó, no seu resumo. Zollverein, né? Que é uma estratégia prussiana de união entre a burguesia, tá? Que é, claro, a maior interessada, porque a burguesia tem indústria, e os Junkers, que seria uma espécie de administração pública e exército prussiano, alemão. Tá? Então, essa liga aduaneira excluía a Áustria e teve grande influência do cara da Prússia chamado Otto von Bismarck. É o grande líder do processo de unificação da Alemanha. Otto von Bismarck lidera esse processo de unificação que tinha grande interesse prussiano. Tudo bem? Foram várias guerras externas, eu cito para você aí uma guerra contra a Áustria, né? Sempre liderada pela Prússia, por isso chamamos guerra austro-prussiana, e a guerra contra a França. Nessa guerra contra a França, a Alemanha, os prussianos, quando você fala Alemanha, quando eu falo Prússia, eu falo Alemanha, não tem nada a ver Prússia com Rússia, tá? Prússia é a Alemanha. Então, nessa guerra contra os francos, né, contra os franceses, os prussianos vão vencer e vão impor aos franceses um tratado chamado Tratado de Frankfurt. Por esse tratado, a França cederia à Alemanha 2 territórios estratégicos para os franceses. Estratégicos são territórios ricos em matéria-prima, que são os territórios da Alsácia e da Lorena, certo? Território da Alsácia e território da Lorena. Beleza? Esses territórios são ricos em matéria-prima e vão deixar os franceses super insatisfeitos, porque, puxa, perdemos para a Alemanha, perdemos para os prussianos, né? Perdemos territórios importantes para a nossa indústria. Eu estou muito triste, eu, francês, eu, povo francês, estamos muito tristes e tal, e nós queremos revanche, né? Por isso que nós temos a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra de ressentimento, né? Os franceses perderam 2 territórios para a Alemanha e vão querer recuperar esses territórios, e o nome disso é a Primeira Guerra Mundial. Tá? Quais são os desdobramentos? Como eu disse para você, coloca aí. As potências emergentes que surgem 2 novas potências muito grandes, muito fortes, né? A Itália, que surgiu a partir da unificação de 8 estados, e a Alemanha, que surgiu a partir da unificação de 38 estados. São potências emergentes. E do outro lado, nós temos a Inglaterra e a França, que são potências já tradicionais, que querem evitar que essas potências emergentes ganhem espaço no continente europeu. Ou seja, de um lado, Itália e Alemanha, do outro lado, Inglaterra e França. Se você pegar as alianças da Primeira Guerra Mundial, você vai ver que esses 4 países estão em lados opostos. Italianos e alemães de um lado, ingleses e franceses do outro, e seus aliados. Certo? Ou seja, o caminho está traçado para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Mas, antes disso, eu preciso falar para você sobre um país aí que está ficando grande. O nome dele é Estados Unidos da América. E eu preciso falar com vocês um pouco sobre a expansão dos Estados Unidos da América no século XIX. O caminho está aberto para a Primeira Grande Guerra Mundial. Mas antes, é preciso falar um pouco dos Estados Unidos da América. Mas sobre isso, eu falo com vocês na próxima aula. Beleza, gente? Um beijo. Estamos chegando à reta final. Beleza? Foco nos estudos e vocês fiquem com Deus. Eu também. Um beijo.